Histórias da Bíblia, parte 11. A volta dos filhos de Jacó. Os sonhos do faraó. José ainda ficou muito tempo na prisão. 2 anos depois da libertação do chefe dos copeiros, o faraó estava dormindo e teve um sonho. Ele estava na beira do Nilo, o grande rio que atravessa o Egito de ponta a ponta. De repente, saíram da água 7 vacas muito bonitas e gordas, que começaram a pastar por ali. Mas logo depois saíram do rio mais 7 vacas. Desta vez, porém, elas eram feias e magras. As 14 vacas ficaram pastando juntas durante algum tempo, mas de repente as magras atacaram as gordas e as devoraram. Então o faraó acordou preocupado. Contudo, não demorou muito e voltou a dormir para ter um novo sonho. Agora surgiam 7 espigas de trigo, lindas e cheias de grãos, que brotavam de um mesmo ramo. O rei estava admirando-as quando brotaram outras 7 espigas do mesmo ramo. Estas últimas eram coxas e secas. De repente, as espigas coxas e secas engoliram as bonitas e cheias de grãos. Quando amanheceu, o faraó estava agitadíssimo. Provavelmente, aqueles sonhos tinham um significado importante para seu reino. Talvez fosse um aviso de que algumas coisas iam acontecer. Era preciso interpretá-las logo para tomar as providências necessárias que eles deviam estar exigindo. O faraó mandou então chamar todos os sábios e adivinhos do Egito. José é chamado pelo faraó. Os sábios e adivinhos chegaram e o rei contou-lhes os 2 sonhos. Mas depois de muito discutirem entre si, nenhum deles conseguiu dar uma interpretação que satisfizesse. O ambiente já começava a ficar tenso, o faraó cada vez mais nervoso, quando o chefe dos copeiros lembrou-se de José e confessou: "Como pude esquecer-me por tanto tempo? Uma vez que o faraó tinha se enraivecido comigo, mandou-me para a prisão com o antigo chefe dos padeiros. E uma noite nós 2 sonhamos, mas não sabíamos como interpretar. Havia lá, porém, um rapaz hebreu, escravo do comandante Potifar, que resolveu nosso problema. Ele nos explicou que dali a 3 dias eu seria libertado e o chefe dos padeiros seria morto. E assim tudo aconteceu. Eu estou aqui como chefe dos copeiros e o padeiro foi enforcado." Na mesma hora o rei mandou buscar José. Fizeram sua barba, mandaram-no tomar banho e deram-lhe uma roupa. Ele já estava na cadeia havia muito tempo e não podia aparecer de qualquer jeito diante do faraó. Quando José chegou à frente do trono, o rei disse: "Tive 2 sonhos que ninguém consegue interpretar, mas ouvi dizer que você é diferente. Basta alguém lhe contar um sonho para você logo decifrar o mistério." Então José respondeu: "Eu não tenho importância nenhuma, é Deus quem dá a interpretação." Ouvindo isso, o faraó se pôs a descrever os acontecimentos da noite anterior. Quando terminou, José começou a explicar. Os 2 sonhos têm o mesmo significado e, através deles, Deus está anunciando o que vai acontecer em breve em seu reino. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos. As 7 vacas magras e as 7 espigas coxas simbolizam outros 7 anos. As vacas gordas e as espigas cheias são sinais de que o Egito terá 7 anos de muita fartura, com colheitas abundantes como nunca aconteceu. Mas as vacas magras e as espigas coxas significam que depois da fartura virão 7 anos de mais colheitas. Se o faraó sonhou 2 vezes a mesma coisa, é porque Deus decidiu fazer isso. José, vice-rei do Egito. Depois de interpretar o sonho, José continuou a falar aconselhando: "A melhor solução para o problema dos anos da fome é o Senhor escolher um homem sábio e prudente e dar-lhe autoridade sobre todo o país. Ele ficará encarregado de recolher 1/5 de toda a produção agrícola do Egito durante os 7 anos de fartura. Esse homem fará construir grandes armazéns para guardar essa parte da colheita como reserva. Quando vierem os 7 anos ruins, todo o povo terá o que comer
e ninguém morrerá de fome neste país. Isso é tudo o que posso dizer. O faraó e todos os seus oficiais acreditaram na interpretação de José. Então o rei voltou-se para seus conselheiros e perguntou: por acaso é possível encontrar um homem tão inspirado por Deus quanto este? Eles responderam: é impossível. Ele interpretou seus sonhos com muita sabedoria e ainda deu os conselhos certos para enfrentar as dificuldades anunciadas e previstas por seu significado. O faraó dirigiu-se então a José, elogiando: Deus o inspirou para me dizer todas essas coisas. Por isso, acho difícil encontrar alguém mais sábio e prudente neste país. Você será o chefe do meu palácio e todo o povo deverá cumprir as suas ordens. Hoje dou-lhe poder sobre esta terra do Egito. Só eu, o rei, serei seu superior. Os outros lhe obedecerão. Em seguida, o faraó tirou um anel da sua própria mão e o deu a José. Era um símbolo do poder. Assim, o rapazinho que chegara escravo da terra dos cananeus, com uma tanguinha e os braços amarrados, conseguira vencer tudo por causa da proteção de Deus. Agora o sofrimento se acabara e ele já nem tinha de se lembrar da maldade de seus irmãos, nem das mentiras da mulher do comandante Potifar. Depois de colocar o anel no dedo de José, o rei mandou dar-lhe uma túnica do mais fino linho que ele vestiu. Em seguida, o faraó pôs em seu pescoço um colar de ouro preciosíssimo. José estava vestido agora com as roupas normalmente usadas pelos nobres do Egito. Os anos de abundância. Só faltava apresentar ao povo o novo chefe de todo o Egito. Então o faraó deu-lhe o seu segundo melhor carro e mandou que ele saísse pelas ruas. À sua frente ia um arauto gritando para as multidões que se aproximavam: todos vocês devem se ajoelhar diante deste homem. E o povo reverenciava e conhecia em José a segunda pessoa mais importante do país, a primeira abaixo do faraó. Depois de rodar toda a cidade, o rei chamou José e fez a seguinte proclamação: de agora em diante, ninguém moverá a mão ou o pé neste país se não tiver sua licença. Como o nome de José era estrangeiro, o faraó resolveu dar-lhe outro na língua egípcia. Assim, para o povo do país, ele passou a ser chamado Safenat Paneá. Por isso fez com que ele se casasse com Asenet, filha de um sacerdote, e como seu antigo senhor, chamava-se Potifar. José começou a percorrer o Egito. Em todo lugar que ia, mandava que construíssem armazéns enormes. Explicava para os egípcios que logo iam começar 7 anos em que as colheitas seriam muito grandes e eles não deviam desperdiçá-las. A 5ª parte de toda a produção tinha de ir para os armazéns. Depois viriam 7 anos de colheitas ruins e então todo o povo poderia comer do que estivesse armazenado. E assim foi feito. Durante os 7 anos de fartura, os egípcios recolheram trigo em tal quantidade que nem se podia mais contar. Começam os anos da fome. Durante os 7 anos de fartura, José percorreu constantemente todo o país. Precisava inspecionar as colheitas. Por isso viajava em seu magnífico carro, diante do qual todos os egípcios se ajoelhavam. Antes que acabassem os anos de fartura, Asenete teve 2 filhos de seu marido José. O primeiro recebeu o nome de Manassés e o segundo foi chamado Efraim. Quando José já tinha 37 anos de idade, terminaram os anos de fartura e começaram os das más colheitas, conforme ele tinha predito. A fome, então, se alastrou por todo o mundo, pois não era só no Egito que a produção de alimentos diminuíra, prejudicando homens e animais. Um dia os egípcios sentiram-se ameaçados pela falta de comida e foram pedi-la ao faraó. E o rei respondeu: procurem José, porque ele está encarregado de resolver esse problema. Então José abriu os armazéns para vender as colheitas dos tempos de fartura ao povo. Fazia tudo com ordem, a fim de que a comida durasse 7 anos. Por isso sua administração foi reconhecida por todos como sábia. A fama de José. Havia muito tempo desde que José interpretara os sonhos do faraó que ele era conhecido e famoso em todo o país. Mas quando começou a vender o trigo guardado nos anos de fartura, sua fama cresceu ainda mais.
Por toda parte as pessoas só falavam nele, e quando José passava, o povo o aclamava: Viva o nosso Salvador! Mas não era só no Egito que as colheitas estavam ruins. Lá ainda havia um grande rio, o Nilo, impedindo que toda a terra se transformasse em deserto. Na maioria dos países vizinhos, porém, a situação era trágica. Os poços secaram, nem o gado nem os homens tinham sequer água para beber. Comida, então, valia como uma preciosidade raríssima. Foi por essa época que a fama de José ultrapassou as fronteiras do Egito. Muitos mercadores, como aqueles que o tinham comprado e vendido, viviam atravessando com as suas caravanas os países do Oriente e levaram para todos os cantos a notícia da existência de trigo no Egito. E quando as pessoas, cheias de dúvida, perguntavam como isso era possível, eles falavam do trabalho de José, conhecido apenas pelo nome de Safenat Paneah, que o faraó lhe dera. No começo, os egípcios não gostaram de ver estrangeiros comprando trigo em seu país. Tinham medo de acabar passando fome. Mas José calculara tudo com precisão. Sabia que nos armazéns do Egito havia estoque suficiente de mantimentos para sustentar seu povo e os estrangeiros, e era bom que eles viessem comprar, pois aumentava a riqueza do país. Jacó manda seus filhos ao Egito. Também a terra de Canaã foi atingida pelas más colheitas. País de pouca água, cheio de desertos, sem um rio grande como o Nilo do Egito, não podia aguentar muito essa situação. A fome se espalhou, dominou homens e animais e fez todos sofrerem. Jacó e seus filhos, que continuavam morando por lá, já não sabiam mais o que fazer. Seus grandes rebanhos de vacas, ovelhas e cabras, trazidos do país de Labão, estavam definhando a olhos vistos. Tudo magro, mostrando os ossos. Se Esaú voltasse a procurar Jacó, não teria nenhum presente para receber. O desânimo era geral, quando começaram a chegar notícias de que no Egito havia trigo e estava sendo distribuído mesmo para os estrangeiros que fossem lá buscar. Mas os filhos de Jacó não queriam acreditar na história. Como era possível darem trigo para a gente de fora, se no Egito também, conforme eles tinham ouvido dizer, as colheitas não estavam boas? Foi preciso que as primeiras caravanas de cananeus voltassem de lá com trigo em sua carga para Jacó conseguir convencer seus filhos a se mexerem. Um dia ele os reuniu e disse: O que adianta vocês ficarem olhando um para a cara do outro? Já há gente chegando do Egito com trigo. Agora vocês têm que acreditar. A única solução para nós é fazer uma caravana também, senão morreremos de fome. Então, os filhos de Jacó começaram a preparar a viagem. Estavam aprontando 11 jumentos quando Jacó interveio. Preparem 10, porque Benjamim não vai. Desde que José desaparecera, Benjamim era o grande consolo da vida do pai. O encontro de José com os irmãos. Junto com os filhos de Jacó, iam muitos cananeus esfomeados buscar trigo no Egito. Todos tinham que procurar José pessoalmente, pois só ele podia vender os produtos que estavam armazenados. Quando os filhos de Jacó chegaram ao palácio de José e o viram, ajoelharam-se e inclinaram-se até tocar o chão com o rosto. Ele os reconheceu imediatamente e, vendo-os prostrados, lembrou-se dos sonhos que tivera antes de ser vendido como escravo. Mas fez de conta que não os conhecia e tratou-os como estranhos. Em seguida perguntou: De onde vocês vêm? E quando responderam que vinham do país dos cananeus, José acrescentou: Vocês são espiões e vieram para descobrir os pontos fracos do país. Não, senhor, disseram eles, somos irmãos e viemos comprar comida. Mas José fingiu não acreditar, e eles, apavorados e sem saber o que falar, começaram a contar a vida de toda a família. Nós éramos 12 irmãos, filhos de um homem do país dos cananeus. O menor de todos ficou lá com nosso pai e o outro já morreu. José, porém, não deu confiança para as palavras deles e resolveu pô-los à prova. Vou ver se vocês não são mesmo espiões. Escolham um para voltar a Canaã e buscar o caçula. Os outros ficarão no Egito. Se ele não voltar aqui, é sinal de que vocês são espiões de fato e que estão querendo enganar-me.
Na mesma hora mandou colocá-los na prisão, mas depois de 3 dias, José achou melhor mudar de tática e foi à cadeia procurá-los. Vamos fazer de outro jeito, disse ele. Um de vocês fica preso aqui no Egito, enquanto os outros levam trigo para suas famílias. Depois tragam um irmão menor. Os filhos de Jacó começaram a conversar entre si e comentavam: Estamos sendo castigados porque vendemos nosso irmão e não tivemos pena dele. Não sabiam que José estava entendendo tudo o que falavam em sua língua, pois só tratava com eles por intermédio de um intérprete. E Rúben continuava a lembrar do passado. Eu bem que disse para todos que não fizessem mal ao rapaz, mas vocês o venderam. A volta dos filhos de Jacó. Ouvindo seus irmãos lembrarem sua venda para os comerciantes e sentindo que estavam arrependidos, José não se aguentou mais de emoção e teve de sair correndo da frente deles para chorar. Quando as lágrimas pararam de correr, lavou bem o rosto e voltou à cadeia para conversar com eles. Mandou então amarrar Simeão na frente dos outros, pois era ele que ia ficar como refém. Em seguida, José se retirou para o palácio, mandou chamar um servo e deu-lhe a seguinte ordem para ser executada imediatamente. Encha de trigo o fardo de cada um desses homens e ponha de volta dentro dele o dinheiro com o qual eles nos pagaram. Arrumem também comida suficiente para se alimentarem durante toda a viagem, daqui até o país dos cananeus. O servo se apressou em obedecer às determinações de José e pouco depois os 9 libertados partiram de volta para casa. Mas já na primeira parada que fizeram para comer, voltaram a se preocupar. Um dos irmãos abriu seu fardo a fim de tirar um pouco do trigo e aí descobriu o dinheiro devolvido por José. E agora, pensava ele, de onde vem isso? Por mais que perguntasse, porém, não encontrava a resposta. Sem saber o significado daquilo, correu até os outros e disse nervoso: Devolveram meu dinheiro. Está aqui. Ouvindo isso, todos ficaram angustiados. Provavelmente, calculavam eles, é mais uma armadilha preparada para nós. Não há nada impossível que da próxima vez esse homem nos acuse de não termos pago esta compra e não conseguiremos defender-nos. Chegando de volta ao país dos cananeus, os irmãos de José contaram ao pai tudo o que tinha acontecido, e Jacó ficou muito preocupado ao ouvir a narração deles. O homem que manda no Egito, explicaram, foi muito duro conosco e disse que queríamos espionar o país. Não adiantou falar que éramos irmãos, filhos de um mesmo pai, com o qual tinha ficado caçula. E daí contaram que ele exigiu a permanência de Simeão no Egito como prisioneiro, enquanto eles outros voltavam para alimentar a família e buscar o irmão menor. Só vendo Benjamim, um homem do Egito, acreditaria que eles não eram espiões e soltaria Simeão. O susto de todos foi maior ainda quando, abrindo todos os fardos, descobriram que não ficara dinheiro do pagamento sem ser devolvido. Então Jacó começou a chorar, gritando: Vou acabar sem filho nenhum. José está morto, Simeão preso, e agora querem levar Benjamim. Ele jamais irá ao Egito. Os filhos de Jacó voltam ao Egito. As colheitas continuavam a ser ruins no país dos cananeus. A fome ainda dominava tudo. Só o Egito permanecia vendendo trigo para quem precisasse. Por isso, quando acabou a reserva que os filhos de Jacó tinham trazido de lá, seu pai ordenou: voltem novamente ao Egito para buscar mais comida. Isso, porém, não era possível se Jacó continuasse recusando a permitir que Benjamim viajasse também. Então Judá tomou a palavra e disse firme para o pai: O homem que manda no Egito foi muito severo com a gente e nos intimou a não comparecer em sua presença sem nosso irmão menor. Por isso, se você permitir que Benjamim vá, iremos logo. Do contrário, ficaremos aqui. Essa fala não foi suficiente para convencer Jacó. Irritado, ele retrucou: Para que vocês foram contar àquele homem que tinha um irmão? A isso, Judá não sabia como responder. Realmente, ninguém os mandara narrar toda a história da família. Mas também, como podia o pai censurá-los por causa disso? O homem estava dizendo que eles eram espiões, acusando-os de quererem descobrir os pontos fracos do país.
Naquela hora, tinha sido o único jeito de mostrar para ele a verdade, contar a vida deles para provar que não queriam espionar, mas eram todos irmãos. Seu pai, porém, não ia entender nada. A solução, pensou Judá, era inventar uma história diferente, e assim tomou a palavra novamente para mentir. Nós não podíamos deixar de contar. O homem, quando nos viu, foi logo bisbilhotando sobre tudo. Insistia para saber se nosso pai estava vivo, se tínhamos outro irmão, e daí para a frente. Fomos obrigados a responder. Aliás, como poderíamos adivinhar que ele ia nos forçar a levar Benjamim até ele? Com essa pergunta final, Judá sentiu que o seu pai já estava quase cedendo. Também não tinha outra solução. Ele podia sofrer com a morte de José, a prisão de Simeão e o medo de perder Benjamim. Mas o que adiantava? Se eles não fizessem como o homem do Egito mandara, acabariam todos morrendo de fome. Jacó não respondeu nada a Judá. Estava abatido, sentindo-se num verdadeiro beco sem saída. Não conseguia resolver o que achava menos ruim. Morrerem todos de fome, deixando Simeão no Egito, ou mandar o caçula com os irmãos. Ele estava tão absorto nesses pensamentos que tomou um susto ao perceber que Judá continuava a soltar seus argumentos. Não há outra solução. Ou levamos o menino ou morreremos de fome. Jacó resolveu ceder e deu as seguintes ordens. Já que vocês têm de ir mesmo, é bom levar para esse homem as melhores coisas ainda produzidas neste país: bálsamo, mel e amêndoas. Devolvam o dinheiro que veio nos fardos. José dá um banquete para os irmãos. Obedecendo às ordens de Jacó, seus filhos partiram novamente para o Egito. Chegando lá, apresentaram-se a José, que estava na porta do palácio. E quando ele viu Benjamim no meio dos outros, chamou seu mordomo e disse: Faça esses homens entrarem em minha casa e depois prepare um banquete. Vou comer com eles ao meio-dia. O mordomo fez como José mandara, mas seus irmãos logo começaram a ter um grande medo, comentando uns com os outros: Estão nos levando para dentro de casa por causa do dinheiro que encontramos nos fardos. Vão nos prender, viraremos escravos e seremos vendidos. O que acontecerá a nosso pai? Pensando assim, resolveram esclarecer logo as coisas. Chegaram-se até o mordomo e lhes disseram com respeito: Perdão, senhor. Nós já estivemos aqui comprando trigo e na volta descobrimos o dinheiro dado em pagamento dentro de nossos fardos. Por isso, o trouxemos de volta, além de outra quantia para nova compra. Mas não sabemos quem colocou o dinheiro nos fardos. A resposta do mordomo espantou a todos. Podem ficar sossegados, falou ele. O dinheiro foi colocado por seu Deus. A quantia que vocês trouxeram para pagar o trigo chegou direitinho às minhas mãos. Depois ele saiu para buscar Simeão na prisão. Quando todos se reuniram, lavaram-se para o banquete. Então prepararam os presentes para entregá-los a José. Quando este chegou, ajoelharam-se e baixaram o rosto até o chão. Mas de novo ficaram surpreendidos. Ao contrário da outra vez, José os tratou com muita amizade, perguntando logo: Como vai o pai de vocês? Ainda vive? Depois que eles responderam que sim, José indagou, olhando para Benjamim: E este é o caçula? E antes de vir a resposta, pôs a mão na cabeça do irmão e disse: Deus o abençoe, meu filho. Então, não aguentando mais de emoção, saiu da sala e caiu no choro. Na hora do banquete, José ficou em uma mesa separada, seus irmãos em outra e os egípcios numa terceira. Os filhos de Jacó foram colocados em ordem de idade certinha, o que os deixou muito assustados. O mordomo persegue os filhos de Jacó. Durante todo o banquete, que foi pela tarde adentro, Benjamim recebeu atenções especiais. Suas porções de comida eram sempre maiores que as de seus irmãos. Enquanto isso, José tramava um novo golpe para assustá-los. Chegando à noitinha, ele chamou o mordomo e ordenou-lhe: Encha os fardos desses homens com quanto trigo couber neles. Depois coloque no de cada um o dinheiro que trouxeram.
Mas como o mais novo, vamos fazer ainda outra coisa. Ponha em sua bagagem a minha taça de prata. O mordomo arrumou as coisas como José mandara, e no dia seguinte, de manhãzinha, os filhos de Jacó nem tiveram de se preocupar. Já estava tudo pronto. Partiram então, alegres, porque as coisas tinham corrido muito bem. Mal tinham saído da cidade, José chamou o mordomo novamente e disse-lhe: corra atrás deles, e quando os alcançar, pergunte-lhes por que roubaram minha taça. Poucos minutos depois, o mordomo chegava até os irmãos de José e os interpelava. E eles, não sabendo de nada, começaram a se defender. Nós não roubamos nada. Como dizem isso de nós? Até trouxemos de volta o dinheiro que encontramos em nossa bagagem. Pode procurar à vontade. Quem estiver com esse objeto morrerá e nós viraremos escravos de seu senhor. O mordomo respondeu que bastaria o ladrão ficar como escravo. Os outros poderiam partir livres. Em seguida começou a procurar a taça a partir do fardo de Rúben, o mais velho. Quando ela foi encontrada no de Benjamim, caíram no choro e voltaram para a cidade. Judá tenta salvar Benjamim. Enquanto iam de novo ao encontro de José, ninguém estava mais angustiado que Judá. Ele prometera levar Benjamim de volta para o país dos cananeus e agora a proposta do mordomo era libertar a todos, menos ao caçula, que ficaria no Egito como escravo. Com que cara, perguntava Judá, a si mesmo, vou aparecer na frente de meu pai? Talvez tivesse sido melhor morrermos de fome. Os outros irmãos nem queriam pensar. Para eles, o responsável por Benjamim era Judá. Mas, ao mesmo tempo, tinham tanto medo de aparecer diante de Jacó sem a criança, que acabaram preferindo oferecer-se todos como escravos do homem que mandava no Egito. Com esses pensamentos, eles chegaram diante de José. Este, ao vê-los, interpelou-os zangado. Vocês não sabiam que um homem com minha posição no Egito é capaz de adivinhar tudo? Por que vocês roubaram minha taça? Judá então tomou a palavra e respondeu em nome de todos os irmãos. De fato, não temos defesa. Como poderia justificar-me? Deus descobriu o nosso crime. Por isso proponho que o Senhor nos tome a todos como escravos de sua casa. Nessa hora, José já poderia ter revelado sua verdadeira identidade. Mas ainda se sentia firme, resistindo à emoção, e não cedeu. Preferiu continuar a fingir. Sabia que desde o seu desaparecimento, Benjamim deveria ter se transformado no predileto de Jacó. Pensando nessas coisas, não aceitou a proposta de Judá. Longe de mim dar o mesmo castigo aos culpados e aos inocentes, replicou ele. Sou um homem justo. Aquele com quem foi encontrada a taça passará a ser meu escravo. Dos outros não quero nada, porém voltar em paz. Ouvindo isso, Judá ficou perturbadíssimo. Retornar ao país dos cananeus sem Benjamim era coisa que ele não faria. Quem sabe aquele homem tão duro tinha um canto do coração suficientemente sensível para compreender seu desespero. Com essa única esperança, Judá se pôs a fazer um longo discurso para José. Peço licença ao meu senhor para dizer mais algumas palavras. Não fique zangado comigo. Sei que estou diante de uma pessoa com um poder quase tão grande quanto o do faraó, mas não quero faltar ao respeito. Os irmãos de José, o mordomo e os outros egípcios que estavam na sala ficaram admirados com a coragem demonstrada por Judá. Mas para ele era uma questão de vida ou morte. Por isso, sem parar, continuou. Da outra vez que estivemos aqui, o Senhor nos perguntou se nosso pai era vivo e se tínhamos mais irmãos. Respondemos-lhe toda a verdade, inclusive que um irmão nosso já morrera. Então o Senhor nos mandou trazer o caçula quando voltássemos para buscar mais trigo. Replicamos que nosso pai não o deixaria partir, mas de nada adiantou. A condição estava imposta, ou vínhamos com Benjamim, ou nem adiantava aparecer por aqui. Foi um custo convencer nosso pai a permitir que o pequeno partisse conosco.
Ele chorava e se lamentava. Para ele, perder essa criança é ficar sem o único consolo encontrado desde a morte de nosso outro irmão. Então, diante de meu pai, declarei-me responsável pela vida de Benjamim. Por isso, peço-lhe, faça-me seu escravo e deixe-o partir com os outros. José se dá a conhecer. O discurso de Judá fora de cortar o coração. José não aguentava mais fingir. Mas como poderia ele se revelar ali, com aqueles egípcios todos à sua volta, assistindo à cena? Então José fez força para se aguentar ainda um pouco e ordenou que todos, com exceção dos filhos de Jacó, saíssem da sala. Quando acabaram de se retirar, José começou a chorar tão alto que se ouvia por todo o palácio. Seus irmãos, assustados com aquilo, ficaram ainda mais perturbados quando, no meio dos soluços, ele conseguiu exclamar: "Eu sou José. Papai ainda está vivo?" Mas ninguém conseguia responder. Era um susto muito grande. Nem sabiam o que pensar. Notando a confusão, José insistiu: "Aproximem-se de mim. Sou irmão de vocês, o que foi vendido para os mercadores." Todos se achegaram, mas estavam preocupados, já pensando na possibilidade de José querer vingar-se do mal que lhe tinham feito. Mas ele, percebendo o medo em seus rostos, continuou a falar para acalmá-los. "Não se aflijam por me haverem vendido para os mercadores. Deus quis isso para salvar nossas vidas. Do contrário, provavelmente estaríamos morrendo de fome. Este é o 2º ano de mais colheitas e ainda haverá outros 5 anos iguais. Não foram vocês que me fizeram vir para o Egito. Deus me enviou na frente e me transformou no 2º homem mais importante do país. Assim, poderia ajudar a nossa família. Agora voltem depressa ao país dos cananeus e digam a papai que se mude imediatamente para cá.